Gente, nós vamos tentar hoje ver um pouco da prática da piscina, começando pelas propriedades físicas e fisiológicas, certo? Então, todo o corpo, quando entra na água, ele vai ter que encontrar o metacentro, ou seja, o ponto de equilíbrio entre a força da gravidade e a força do empuxo. Então, o que acontece para vocês entenderem um pouco? Vamos simular que essa boneca é um paciente, certo? Se ela tem todos os segmentos corporais em equilíbrio, de massa, de composição óssea, de líquidos, ela vai flutuar. Na hora em que eu recebo um paciente na piscina que tem alguma alteração corporal, seja essa alteração fruto de uma amputação ou de uma espasticidade, esse metacentro muda de lugar e aí nós poderemos ter movimentos rotacionais. Vamos fazer essa simulação. Como o corpo da boneca é pequeno, eu vou ter que fazer uma amputação de membro superior e membro inferior. Agora, ó, a mesma bonequinha, só que sem parte do corpo. O que acontece? Percebam que o metacentro muda e ela começa a fazer movimentos rotatórios. Se o paciente tem uma deformidade em flexão, uma tendência, espástica flexora, o que acontece quando a gente solta na piscina é que esse paciente ele faria rotação sobre a cabeça. Da mesma forma seria se ele tivesse espasticidade extensora. Na hora em que ele viesse para a piscina, essa espasticidade extensora faria um movimento de rotação sobre a cabeça também. Então, para a gente entender, o metacentro é esse equilíbrio entre a força da gravidade, que vai empurrar para baixo, e a força do empuxo, que vai empurrar para fora. Para a gente ter noção do empuxo e como ele atua sobre o corpo. Um corpo que tem A, ele não vai conseguir vencer o empuxo. Olha o que acontece com essa garrafa que tem A. A força da gravidade empurra para baixo e o empuxo para cima. Agora, além do empuxo, nós temos que também lembrar da densidade relativa da água, ou seja, a resistência que a água oferece para que um corpo possa penetrar, para que um corpo possa submergir. Então, para a gente entender mais, eu tenho uma garrafa vazia, que você vai perceber que onde tem mais ar, nós temos flutuação, porque o corpo vai ter uma densidade menor. Quando nós começamos a ter líquidos corporais, nós vamos ainda ter flutuação, mas num ponto de equilíbrio maior, que seria o metacentro. Já uma garrafa bem cheia, ela tende a afundar mais. Então aqui, gente, é o efeito de empuxo mais densidade relativa da água, provocando a flutuação. Observem que corpos ou regiões corporais que têm mais líquido ou mais ar, elas tendem a flutuar. Enquanto regiões corporais mais pesadas, que tenham massa muscular ou osso, vão apresentar uma tendência a afundar. Aqui nós poderíamos comparar a tronco, tórax e cabeça, que tendem a flutuar, e o restante do corpo, especialmente membros inferiores, que tendem a afundar. Tá, Leila, mas ainda fiquei em dúvida. Você falou que essa flutuação é resultado
do empuxo com a densidade relativa da água, comparada à densidade do corpo. Para a gente ter um exemplo mais claro, aqui eu tenho uma bolinha de gude que ela é bem pequena comparada com a garrafa plástica maior. A densidade da bolinha de gude é maior, a da garrafa é menor. Então eu coloco a garrafa, ela flutua. Eu coloco a bolinha de gude, ela afunda. A própria capa da piscina, ela é grande, mas ela é formada por cápsulas de ar. Independente do tamanho dela, essa cápsula de ar favorece a flutuação. Ok, Leila, nós demonstramos já a densidade relativa da água e a resistência que ela faz ao corpo submergir. Nós observamos a ação do empuxo, que é essa força que empurra o corpo para cima, para fora. Nós comparamos as diferentes composições corporais para entendermos que as partes do corpo que tem mais líquido e ar flutuam e as partes que tem mais massa muscular afundam. Nós comparamos a densidade dos corpos quando nós percebemos que, independente do tamanho do corpo, se ele tem uma densidade menor que a água, ele flutua. Se ele tem uma densidade maior que a da água, ele afunda, como aconteceu com a bolinha de gude. Nós percebemos a ação, a diferença do metacentro quando o formato do corpo muda. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra propriedade que é a da turbulência, né? A viscosidade da água, a resistência da água, ela é vencida através do movimento do corpo e isso gera uma turbulência. Vem aqui perto. Gente, olha a turbulência que a minha mão faz. Se eu tenho um paciente em decúbito dorsal, flutuando, com o uso de flutuadores, claro, e eu venho aqui e faço a turbulência, essa turbulência realiza sobre o corpo do paciente o efeito de massagem. Eu posso, inclusive, fazer a turbulência deslocando esse paciente ao longo da piscina, ó, só com a minha turbulência, ok? Se vocês observarem, vocês conseguem ver a turbulência que a minha mão cria ao fazer movimento dentro da água. É essa posição de cunha fazendo para cima. Agora eu vou deslocar o corpo do paciente só com o efeito do arrasto, com a turbulência. Do mesmo jeito que eu sou capaz de deslocar o corpo, porque o movimento de onda da turbulência leva numa direção única, eu posso criar resistência a esse movimento quando a turbulência acontece no sentido oposto ao movimento. Além desse movimento de cunha das mãos, nós podemos fazer o movimento para cima e para baixo dos braços, quando o meu paciente ele está em pé e eu quero fazer hidromassagem. Gente, agora nós vamos mostrar o efeito da pressão hidrostática, essa ação das moléculas de água sobre o corpo quando ele submerge. Quanto mais profundo o corpo estiver, maior a ação da pressão hidrostática. E é por isso que ela vai promover um retorno venoso. Ó, esse saco, ele tem ar. À medida em que eu vou imergir, que eu vou submergir o saco, a pressão hidrostática vai forçar esse ar para se deslocar até que ele saia. Ó. Saiu por completo.
porque a pressão em torno da sacola faz com que o ar se desloque. Forma da gente perceber a ação da pressão hidrostática é, aqui dentro da garrafa tem ar, certo? A luva está seca. Olha o que acontece à medida em que o corpo submerge e a pressão hidrostática aumenta. Ó, encheu a luva, porque o ar que estava na garrafa foi transferido para a luva. Essa é a ação da pressão hidrostática. Quanto mais fundo o corpo estiver, maior a pressão sobre ele.